Este é um vídeo do quarto ano do ensino fundamental do conteúdo de arte do volume 4. Bem-vindos! Como ça va? Ça va bien? Tudo bem? Eu sou o professor Heitor, o seu professor de arte. E hoje nós vamos falar de dança. Mas você sabe o que é dança? Primeiro temos que fazer uma certa distinção entre dança enquanto expressão artística diversa do planeta e a dança clássica, ou balé, que surge na França do século XVIII. Todo povo e cultura tem a sua expressão artística, e todos eles apresentam a dança, que normalmente é um conjunto de movimentos acompanhados de música. Existem danças para entretenimento ou danças para rituais religiosos. Antigamente existiam até danças para eventos políticos, como danças de guerra e afins. Hoje em dia a gente não dança mais para discutir política, mas existe gestual, a gente já vai chegar nisso. Porém, quando a gente fala de dança, estudando em tradição clássica, nós queremos falar do balé, que foi criado no século XVIII, na corte do rei francês Luís XIV, também conhecido como Rei Sol. Por que Rei Sol, professor? Porque ele era tão poderoso que toda a França girava em torno dele. Inclusive, uma das suas frases mais famosas é: "O Estado sou eu". Todo o poder da França e todas as decisões eram dele. Já pensou se a sua vida ficasse à mercê de um rei ou de alguém que você nunca viu na sua vida? É isso que criou a revolta da Revolução Francesa. Mas isso é para uma aula de história e não para uma aula de arte. Nessa corte, esse rei era um exímio dançarino. Ele dançava muito bem. E a partir da sua corte e de movimentos coreografados, criou-se o balé clássico. O balé é uma estrutura muito rígida de movimentos. Cada gesto tem o seu movimento e a sua expressão. Os momentos do balé também são todos coreografados, como por exemplo, pas de deux, ou um solo. Todas as partes do balé. Sendo o balé clássico, talvez das artes, uma que tem as estruturas mais rígidas e fixas, mais regras para serem seguidas. E dentro do contexto de todos os movimentos modernistas, a ideia era romper com esse academicismo, com esse excesso de regras, ser mais livre. Nisso, o gestual ganha uma expressão muito diferente. Muito da nossa comunicação é não verbal. Gestual é pelo tom da voz. O gesto está presente em todas as ações do nosso dia a dia. Nós dormimos com um certo tipo de gesto, nós levantamos com um certo tipo de gesto, escovamos os dentes, almoçamos, jogamos videogame, fazemos diversos tipos de ações com gestos. Na dança contemporânea e na dança moderna, esse gesto passa a ser a peça central das expressões, sendo eles muitas vezes gestos coreografados ou mesmo gestual livre, como é o tipo de dança que a gente vai falar aqui. Dentre essas novas expressões de dança, surge a ideia de improviso, que dentro do balé não era muito praticado. A ideia de improviso é a ideia de criar no momento que acontece o espetáculo. Normalmente, há uma ideia de que improviso seja apenas fazer o que te dá na telha, porém requer muito estudo para se improvisar, mas também criatividade. Se treina a improvisar e quanto mais se treina uma coisa, melhor você fica. Como seria essa ideia de improviso? Criar os gestos da música enquanto ela está acontecendo. Para isso existem vários espetáculos, algumas técnicas como contato e improvisação. Dentro dessas técnicas temos a dança interativa, que você pode participar com a sua família. Mas para isso você precisa entender o que é interatividade. Interagir. Interagir significa agir junto com alguma outra pessoa. Inter, conexão. Por isso a dança interativa seria uma dança em que o público ou plateia não fica passivo assistindo, mas participa também do
espetáculo? Nós temos dois exemplos muito grandes de danças interativas na nossa sociedade atual. Primeiro, o jogo da Ubisoft, Just Dance. Você provavelmente já brincou com ele alguma vez, ou pelo menos já ouviu falar. Aquele jogo em que um monte de gente fica dançando numa tela e eu imito a sua coreografia. Estou interagindo com eles. Esse talvez seja o grande exemplo de dança interativa da nossa época, em que no jogo você interage. Mas, diferente da ideia de dança interativa improvisada, nessas coreografias são todas pensadas e feitas para dentro do jogo, não é? E você tem que dançar do jeito que eles estão dançando para poder ganhar pontos. Então não é uma estrutura assim tão livre. É uma estrutura rígida, parecida com a do balé, né? Temos também outro exemplo de dança interativa nos nossos dias, o aplicativo TikTok. Você já viu aqueles desafios do TikTok? Eu estou muito velho para isso, me perdoa. Mas é também um exemplo de dança interativa, em que uma coreografia surge e muitas pessoas querem fazer, ou que uma pessoa cria uma coreografia e outros dançarinos vão imitar. A dança no TikTok é muito importante e muito variada, sendo uma grande riqueza de expressão do nosso tempo. E sendo uma dança interativa, pois há interação entre as pessoas. Você pode só assistir o vídeo, mas você também pode participar e ser tão dançarino quanto um bailarino da Juilliard, uma escola de balé bem famosa dos Estados Unidos. Coreó é o nome de um espetáculo interativo para toda a família, feito pela Kaleidos Companhia de Dança. Nas apresentações, os bailarinos criam cenas com o público, formado por adultos e crianças, em um jogo criativo e lúdico. Mas a gente falou bastante de dança. Vamos mudar de assunto? Vamos falar agora da orquestra clássica, que é esse conjunto de instrumentos fixos que normalmente são compostos sinfonias, concertos e afins. A orquestra como a gente conhece hoje surgiu no século XVIII, através do aperfeiçoamento da orquestra barroca. Na verdade, essa ideia de juntar instrumentos para tocarem juntos não é nem um pouco nova e acontece desde sempre, em diversas culturas. A diferença da orquestra porque ela é um grupo fixo, com estruturas bem fixas. E como é um grupo fixo, é mais fácil de você adaptar diversos tipos de obras para essa linguagem. A orquestra barroca, diferente da orquestra clássica, não tinha uma estrutura fixa. Você poderia ter 4 violinos, 2 violas, flautas e oboés. Ou ter um tímpano, um cravo, 2 violinos e afins. Um exemplo disso são os concertos de Brandeburgo de Bach, em que os conjuntos não são fixos. Essa é a grande característica da orquestra barroca, uma diversidade de timbre, bastante parecida com os conjuntos musicais que nós temos hoje em dia, que a estrutura deles não é fixa, podendo ter as mais diversas formações. Já no classicismo, principalmente com o compositor Joseph Haydn, a orquestra começa a ter uma forma fixa, que é a forma da orquestra clássica, que dará origem à orquestra romântica, que é a orquestra que nós temos hoje em dia. Nós tínhamos um X número de violinos, um X número de violas, violoncelos, baixos, madeiras e metais. O que acontece com essa orquestra até o final do século XIX é que ela aumenta de tamanho, podendo chegar mesmo até 1000 integrantes. Os instrumentos musicais podem ser divididos em 4 famílias ou grupos: cordas, sopros de metais, sopros de madeiras e percussão. Vamos ouvir cada um deles? Cordas. Metais. Madeiras.
percussão. O conjunto de vários desses instrumentos que executam uma obra musical se chama orquestra. Existem vários tipos de orquestra. A sinfônica e a filarmônica têm o maior número de instrumentos. Orquestra sinfônica normalmente é mantida pelo Estado ou governo de uma cidade, estado ou país. Filarmônica normalmente é uma sociedade filantrópica, daí vem filarmônica, independente, sem ligações com o Estado, mas podendo receber recursos públicos através de doação, mas principalmente fomentada pela iniciativa privada ou doadores anônimos. Já a orquestra de câmara é a menor orquestra. Trata-se de uma versão menor, com os mesmos instrumentos, porém um número menor de instrumentistas. É o maestro quem rege os instrumentos. Ele é responsável pela interpretação da música e determina o andamento da peça, se ele é mais rápido ou mais devagar, a intensidade dos movimentos, quantos músicos tocam de cada vez, quantos entram, quantos saem em cada momento. Enfim, ele lidera e organiza o grupo. O maestro é como se fosse o instrumentista da orquestra, assim como o pianista do piano. Sua atividade será a seguinte. Primeiro, a gente vai fazer uma brincadeira chamada espelho. Eu vou dançar movimentos e gestos e você deve imitar. Depois que eu fizer isso com você na atividade, você pode brincar com a sua família de espelho. Basta trocar quem é o espelho e quem vai imitar. Na segunda, aí você vai precisar fazer uma pesquisa. Eu quero que você descubra uma obra feita para orquestra. Pode ser qualquer uma, mas leia um pouco sobre ela e a escute. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Tchau!